César, pela média dos CEOs aí que você acompanha, tanto de startup quanto conselho, empresas maiores aí, que nota que você daria para o planejamento individual desses caras? Cara, é interessante, a maioria das pessoas, e não só os CEOs, mas a maioria das pessoas, cara, eu sinto que a gente vive uma epidemia das pessoas sendo interrompidas e extremamente ocupadas, Uhum. né. Então as pessoas sendo dragadas por interrupções constantes, então, cara, eu não conheço nenhum CEO que não tá o dia inteiro com o celular na mão, recebendo um monte de mensagem, respondendo um monte de mensagem, seja de WhatsApp, de e-mail, Slack, não sei o quê, e tentando fazer Lego da sua agenda, né. Uhum. Um andaime de agenda. E troca uma coisa porque surgiu um negócio mais urgente e tal, não sei o quê. Ele muitas vezes provocando o problema e o caos na empresa, porque ele é o cara geralmente de maior força, então ele muda a agenda de todo mundo. Uhum. Aí ele: "Pessoal, preciso falar agora com vocês, um comitê de crise, um war room ou não sei o quê". E aí, cara, atrapalha a vida de todo mundo, Uhum. né. Muda as prioridades o tempo todo. Então o CEO, ao mesmo tempo que ele também tem dificuldade de cumprir o que se planejou, né, eu acho que não é só o CEO, ou seja, a gestão, né, a gestão acaba causando das pessoas que eles lideram também o caos na agenda. Uhum. E aí eu vejo uma perda de produtividade muito grande, né. Não se criam gavetas específicas, né, você fala Sei. gosta muito de usar, né, o termo gaveta, né. Uhum. Essas gavetas específicas para algum assuntos num horário do dia específico e fala: "Cara, se você quiser falar comigo disso, deixa para amanhã, Aham. só vai me interromper se for urgente", né. Ou seja, essa parada para trabalhar o seu planejamento, né, eu vejo pouco, né. Então, Uhum. questão de ser dono da sua agenda, ela parece que é uma agenda não, tem gente que se orgulha: "Não, minha agenda tá livre". Cara, minha agenda tem que estar Então planejada. isso aí é uma enfermaria, né, tá ali esperando o próximo É arrebentado um que vai chegar ali para pronto-socorro. você atender, né. Não pode ser um pronto-socorro, entendeu, É. cara, que eu tenho Não tem lá que tá estratégia, né, ou você é um pronto-socorro ou você tem uma estratégia propositiva. é. Você tá ali esperando o próximo problema acontecer, você não tá seguindo estratégia nenhuma. Sim, sim. Ou deixa, por exemplo, pra ele faz todas as atividades possíveis, menos a atividade CEO, né. Então, no final do dia, ele vai fazer a atividade CEO, porque é aí que ele vai ter, entre aspas, "tempo", porque Uhum. ele passou o dia inteiro fazendo outras coisas que não aquilo, que Aham. é olhar pra gente, olhar para o resultado, né, olhar para as coisas importantes ali e ser o principal mecanismo de mudança e adaptação da empresa, né. Uhum. Então eu acho que tem uma dificuldade e eu vejo isso muito, eu não vejo pouco não, infelizmente é a maioria, Sim, infelizmente é a sim. maioria, não é a minoria, Tá. né. E é assustador de pensar que o CEO é o vetor de direção da empresa, né, e se Uhum. ele está desorganizado, é muito difícil que a empresa esteja Aí organizada, ele né. geralmente é o maior motivador da desorganização na empresa, Uhum. porque como ele tem muita força, quando ele liga para alguém, ele interrompe alguém, ele manda uma mensagem provocando uma reunião não planejada, ou seja, toda essa ação que ele faz, ele acha que porque da agenda dele ele tem esse poder, ele pode fazer, cara, ele destrói a agenda das outras pessoas, Uhum. né. E aí fica difícil você cobrar dos outros isso, então este exemplo e essa hipercomunicação que a gente tem, cara, puta, ferra a gente, né. Sim. Que é toda Ele hora tá sempre toda disponível. hora disponível, tal, ou Mas tem então cura. Eu acho que a tem gente consegue cura. trazer É aqui isso no que a gente vai falar. episódio que tem cura. É isso aí. Boa. Bom, se você está ouvindo o Startups and Down, saiba que a gente é o podcast de cabeceira da jornada de quem empreende. A gente escolhe aqui no programa abordar os temas que nem sempre são cobertos aí pela grande mídia, nem tão registrados nos playbooks mais famosos. A gente gosta mesmo de falar dos temas que tiram o sono dos empreendedores e empreendedoras, né? A gente fala de temas estratégicos como captação de rodada, M&A, a gente fala também sobre temas mais ligados à gestão, como formação de lideranças, construção de áreas. Dentre esses temas, falar sim sobre organização e produtividade para founders, que é o tema que a gente vai abordar aqui. A gente tem falado bastante sobre inteligência artificial, que é um tema inevitável para quem opera no mercado que a gente opera, e eventualmente também a gente tem um quadro onde a gente traz alguns empreendedores que compartilham as suas histórias aqui com a gente. Tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai te ajudar e agregar um conhecimento novo, vai te ajudar a se organizar melhor.
Por isso eu já peço para você deixar o seu like, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, ou para você deixar 5 estrelinhas, caso esteja pelo Spotify. Já garante que você está seguindo a gente nos 2 streamings. E manda esse episódio para aquele teu brother founder desorganizadão que tá sempre, porra, estressado, dizendo que não tá dormindo à noite. Fala, pô, cara, os caras criaram a cura pro teu problema de ansiedade. Aí escuta esse episódio aí que a tua vida vai ficar melhor. Você vai ajudar esse teu amigo empreendedor e vai ajudar também o programa a crescer. E aí, César, o que eu mais vejo assim, né? Ponto de vista de empresa, virada do ano, paga um retiro ali para toda a gestão, 3 dias num hotel, né, um resort ali, a galera fazendo BP anual, planejamento, um monte de ideia. Depois OKR trimestral, toma no mínimo uns 2 dias ali da gestão, fazendo revisão de projetos, etc e tal. E aí você vai dar um zoom na agenda do CEO, parece um joguinho de Tetris, assim, né? Caindo compromisso, empilhando de todo lado, o cara perdendo os cabelos, perdendo noite de sono. Me parece até um pouco incoerente, né? Parece que existe uma supervalorização em alguns aspectos. Acho super importante que a empresa tenha um planejamento anual, que ela tenha a revisão trimestral dos objetivos, não é falando mal disso, mas eu acho que se isso depois não desembocar em uma organização do CEO que tende a direcionar todas as outras coisas, eu acho que vai acabar sendo exercícios feitos só para inglês ver, né? Sim, sim. Se a gente for falar de empreendedores raiz, né? Eu até brinco que eu acho que tem a síndrome ou do homem das cavernas ou do bom caçador, né? Ele é um bom caçador. Uhum. E ele não consegue se enxergar em algum momento como o cara que vai arquitetar o que vai ser a armadilha para a gente pegar a caça. Ele prefere continuar saindo com a lancinha dele ou com o arco e flecha dele para ele pegar a caça. Uhum. Né? E não parar para pensar de uma forma estratégica o que é a armadilha, quem que vai montar, quem que vai recolher depois o bicho. Uhum. Ele não pensa nisso. E ele não tem prazer nisso, ele tem prazer em continuar caçando. Uhum. Né? Sim. E aí tem muito empreendedor que tem esse viés, cara. Ele tem que continuar caçando, cara. Uhum. E ele não consegue ter o prazer no planejamento, porque na realidade o que vem depois desse planejamento é uma organização, é uma rotina, são rituais, é gestão. Uhum. Né? E aí você consegue identificar isso claro na agenda, né? Quando a agenda é um caos, né? Sim. A agenda ela é tomada. Então, por exemplo, poxa, tem empresas que têm áreas de negócio específicas e vive os diretores se reunindo para resolver os problemas que as áreas de negócio deveriam estar Uhum. resolvendo, né? Isso é um pouco do sinal que a gente vê dessa falta de, a partir do planejamento, como é que você se organiza, Uhum. né? E saber, cara, o que eu tenho que fazer, né? Eu como CEO, eu como gestor da empresa, o que eu preciso organizar, né? Então tem bastante isso mesmo, né? Se a gente fosse tentar levantar aqui uns 5 ofensores de agenda de um CEO, que você percebe, eu vou tentando complementar. A gente Ah, falou um pouco da hipercomunicação, por exemplo, hoje se você quiser total. trabalhar 16 horas no seu WhatsApp, com certeza você consegue ficar ali o dia inteiro, ninguém vai poder dizer que você não trabalhou. Mas talvez, que nível de progresso como empresa você fez? Eu acho que você conseguiu acudir uns incêndios ali, mas progredir mesmo com a empresa, provavelmente muito pouco, Sim. né? Uma prática que eu faço com o WhatsApp, por exemplo, eu evito, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu respondo estritamente o que ele me perguntou. Uhum. Não complemento, não mando outra pergunta, porque senão aquela conversa não acaba. Sim. E aí você fica lá e pli, pli, e pli. Ah, cara, não dá. Entra Né? num chat, né? Não Entra era no isso, não chat, estava previsto no seu dia que você entra que num entra no chat chat, eu ali, não né? sou um suporte técnico para ficar atendendo, entendeu? Uhum. Então, tem prática. Então, a hipercomunicação é terrível, né? A questão de não organizar a sua agenda, ou seja, na semana anterior, ou seja, você permite que a sua agenda seja totalmente tomada por coisas que vão surgindo, né? Ou seja, você fala, cara, minha agenda tá bloqueada essa semana, já tá planejada, semana que vem a gente fala, eu tenho abertura para uma coisa assim, tem alguém morrendo. Uhum. Aí beleza. E se eu for a pessoa mais apropriada para atender, se não, você chama quem vai atender, porque eu não sou enfermeiro, não sei, né, vai atender, alguém vai atender lá quem tá morrendo. Uhum. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, eu acho que o planejar a sua agenda, né, e não permitir que ela vire o Tetris, né, a brincadeira do Tetris é justamente essa, cara, e nem encaixa e aí você morre porque Bateu no teto, né? bateu no teto e Uhum. acabou, né. Uhum. Ah,
Eu acho que a questão da sobreposição, o empreendedor muitas vezes, ou CEO, por Ele saber tenta que ser interino em várias áreas ele ali, tenta né? ser interino em várias áreas. Ele acha que é a força dele intervindo na área que vai fazer o negócio acontecer. Uhum. E não chamando o responsável, porque muitas vezes nem sei se tem a clareza de que é o responsável, e perguntando para ele, ó, me chegou tal coisa, você já está tratando, precisa de alguma ajuda, o que que é que você vai fazer, qual é o seu plano? Uhum. Não, ele chama todo mundo e fala, fiquei sabendo de tal coisa, então eu acho que, fulano, você faz isso, e aí você acaba criando uma equipe que quando chegar o próximo problema, eles vão continuar não sabendo que eles vão esperar você falar o que tem que fazer, Aham. né? Você usa essa força. Eu acho que a terceira parte é quando o próprio CEO, ele é o ofensor de tudo, que a gente estava brincando, ele chama todo mundo. Então, um cliente ligou e reclamou. Aí ele cria o maior senso de urgência do Cria um mundo dentro da grupo, empresa. chama todo mundo no grupo. Cara, grupo de diretoria é um complicômetro no Uhum. WhatsApp, né? Uhum. Porque eu tenho grupos que são interessantes, que eu participo, e você vê que o cara lança um problema, ninguém sabe se é para ele, para resolver. Não Lançou o foi negócio lá, endereçado, a direcionado. galera leu É um e desabafo. beleza, é quase um desabafo. Mas ele Uhum. tá esperando que alguém vá pegar aquele pepino, aquela batata quente e vai. Cara, não é o canal. Uhum. Não é o canal. Uhum. Né? Então, isso daqui é uma coisa muito constante. Cara, outra coisa que eu acho que é vital é não ter as jornadas ou as responsabilidades das pessoas claras. Então, você acaba, empresas que têm problema no planejamento e na execução, são empresas que têm muito comitê, que têm muita reunião de alinhamento, né? A reunião de alinhamento é um sério sinal de que há alguma coisa errada, Sim. né? Porque você não precisa alinhar alguma coisa que está claro o que as pessoas têm que fazer, Uhum. né? Se eu tivesse que fazer um carro e a todo momento fazer uma reunião de alinhamento entre a área de pintura e a área de estofamento, pô, eu parava a linha de produção inteira, entendeu? Uhum. Então, poxa, cada um precisa saber o que está fazendo, em que momento passa para o outro, como que vai ser, ou seja, você tem que. Então, o empreendedor, o CEO, ele tem que ser o cara que dá essa clareza. Uhum. Então, esse para mim também é um dos pontos assim que eu mais vejo, é que é uma estrutura que tem muita sobreposição. Eu digo que assim, uma coisa interessante, né? A gente muda todo ano o planejamento, né? Ou a gente quer atualizar o planejamento, mas a gente nunca muda a estrutura. Aham. Então a gente sempre quer encaixar um novo No planejamento na design mesma estrutura. organizacional que Na mesma existe estrutura. ali. É. E aí, cara, a gente tem a frustração que a gente não faz o que a gente planejou, né? Uhum. Mas não Uhum. estamos nem desenhado para isso, né? Sim. E você comentou num episódio, acho que quando a gente estava gravando com o Giovanni Salvador, a questão que existem 3 variáveis ali, acho que é gente, alguma coisa e Gente, resultado e gente, mudança. resultado e mudança. Fala um Gestão, pouquinho sobre isso que eu acho que vem a é, calhar. o Luiz da Bernhoff, ele me passou essa visão, eu gostei muito, né? Que ele falou que gestão é você tratar gente, você lidar com gente, né? Saber trabalhar as pessoas. E gente é você dar clareza, as pessoas saberem o que elas estão fazendo, você cuidar da preparação delas, ajudar a desimpedir as questões que estão envolvendo o dia a dia com elas, né? Ou seja, vamos pensar que nas reuniões o ritual mais famoso disso é o one-on-one, né? Você ajudar a pessoa, mas é mais que isso, é a Uhum. clareza da sua estrutura, né? Resultado é o para que nós existimos, Uhum. né? Ou seja, o gestor ele tem que medir evolução através dos resultados, né? Então precisa ter indicadores, né? Precisa estar medindo as coisas corretamente. E mudança, cara, todo gestor é a principal ferramenta de mudança. Ele tem que estar preparado para ser a locomotiva. Então, a mudança exige que você use muito bem gente e resultado para que ela seja implementada. Você precisa Uhum. botar força, né? Então, no momento do planejamento, todo planejamento a gente está fazendo porque alguma coisa precisa evoluir, alguma coisa precisa melhorar, alguma coisa precisa ser criada, alguma coisa precisa ser melhor mantida, né? A gente faz um planejamento para isso. Geralmente é um ambiente de que alguma mudança precisa acontecer, Uhum. né? Então, como é que você, como gestor, está lidando com esse aspecto, né? Tem vezes que isso é relegado a segunda
a segunda página, não é a primeira página, não é a coisa mais importante, né? Uhum. Então eu gosto dessas 3 coisas, eu acho que é uma provocação que ele me fez, que eu falei: "Cara, realmente acho Legal, que legal. resume bem o que a gente pode esperar de Uhum. um gestor, Eu né?" acho que dá para até pra gente construindo o episódio usando um pouco algumas nuances dessa, porque talvez, se a gente assumir que gestão é gente, resultado e mudança, isso já é um bom guidance para a agenda do CEO. Uhum, Porque ele vai estar trabalhando em uma dessas 3 caixinhas ao longo da semana dele, né? uhum. Eu queria colocar um último ofensor, eu acho que são vários, e talvez a gente ficaria o episódio inteiro aqui listando, mas eu vejo muito compromisso fixo na agenda de gestão, que está ali muito por desencargo de consciência ou porque a gente viu que era uma boa prática em algum lugar, e aí o CEO, ele coloca um one-on-one com cada reporte direto dele, 12 one-on-ones já na semana, só isso já sobrecarrega pra caramba, Sim. e ele E é coloca... chato, hein? E porra, se é chato. Então, eu sou muito sincero, eu detesto fazer one-on-one, É, cara, chato porque pra caramba. Pô. principalmente quando o time ele E tá as pessoas passando... confundem quando você fala isso: "Ai, mas você não gosta então de gente?" Não tem nada a ver, É, não tem nada a ver. É nada a que ver. o one-on-one, ele pode ter vários outros colaterais não tão bem mapeados, como por exemplo, assim, se você não delimitar muito bem a pauta do one-on-one, quando você vê, você já se envolveu em vários problemas pessoais Um da psicólogo. pessoa, virou ali um psicólogo. Outra coisa que pode acontecer é que quando você faz one-on-one, a pessoa ela te coloca como corresponsável dos problemas que ela tem que resolver. E aí você acaba, muitas vezes numa reunião de one-on-one, ao invés de você ter orientado aquela pessoa para ela resolver os problemas, quando você vê a sua pilha de trabalho aumentou, a pessoa ela saiu aliviada, porque ela desabafou tudo que ela precisava, ela transferiu alguns problemas que ela não estava a fim de tocar para sua pilha. Então eu recomendo tomar muito cuidado com o one-on-one. E outra coisa que é um grande ofensor é essas reuniões de alinhamento que você falou. Eu acho que tem que ter reunião direcionada para gente, para você desenvolver suas lideranças, tem que ter one-on-one, e tem que ter reunião de acompanhamento de resultado, de status report, mas tem que delimitar bem o tanto que isso preenche, porque se um CEO quiser deixar a agenda dele da semana se tomar só para ficar entre reuniões de alinhamento diária e one-on-one, ele vai ficar fazendo isso. E Uhum. não dá para limitar o escopo de trabalho a só fazer esse tipo de Sim. acompanhamento. E a questão, não é ocupar a agenda. Aham. Gestão não é ocupar a agenda, né. Eu tinha uma prática que eu me planejava para que eu tinha, assim, eu tinha um dia da semana que era o dia mais pesado dessas reuniões. Uhum. E aí os outros dias eu conseguia encaixando pela urgência que eu tinha ou pela mudança que eu estava provocando. Uhum. Então se eu estava sendo a pessoa de um produto novo, mesmo que tivesse a pessoa nova de produto, eu estava lá apoiando ela durante aquela semana, porque, cara, eu era o empreendedor, eu era o cara que tinha mais força. Para implementar uma mudança, muitas vezes você precisa implementar com a sua força, né. Sim. Então eu estava ali trabalhando em cima disso, né. Então eu acho que quando a gente fala de um planejamento, nesse planejamento existem mudanças, a gente precisa saber um pouco desse limite entre usar a nossa força para que aquilo ganhe realmente impacto e velocidade, tomando cuidado para não fazer o papel dos outros, Aham. empoderando os outros ou ensinando os outros a fazer isso, ou de alguma forma desenhar que isso fique sob a minha responsabilidade, né. Então, esse cuidado na hora, né, de olhar o planejamento e como eu executo, né, precisa ser feito de uma forma muito habilidosa pelo Uhum. empreendedor. Você só faz isso se você tiver um tempo para analisar a sua agenda, Sim. né. Tem que analisar a sua agenda, como é que você vai fazer. Então, eu no meu caso, eu fazia um dia de agendas mais duras, né, que eram rotinas, rituais que eu tinha Você semanais, preferia aglutinar tudo num dia só. Aí eu você já sabia que aglutinava. aquele era um dia para você ir embora cinza. Mas na realidade, assim, com as áreas, eu não era, vai, como se você fala, com os meus diretores, não era uma reunião que eu fazia, assim, toda semana, não precisava fazer, Tá. porque senão eu até atrapalhava o cara, entendeu? Uhum. Se eu fizesse a cada 3 semanas a reunião com o cara, Já estava suficiente. quinzenal ou mensal, já era mais Uhum. suficiente. Então, se eu tinha 6 diretores, eu fazia cada semana, fazia com 2. Uhum. E eu tinha reunião de diretoria, que era uma reunião muito mais para dar os direcionamentos da semana e ver se tinha alguma coisa cross. E a gente usava uma das reuniões para falar um pouco de estrutura. Eu ficava olhando muito a estrutura, o que não está funcionando, a gente está perdendo tempo.
Então, você tem que Uhum. trabalhar nesse formato, Uhum. né? Eu vejo que as pessoas não acabam não tendo um pouco disso. E aí elas ocupam a agenda inteira. Não, eu tinha necessidade de deixar minha agenda da terça a sexta-feira mais livre. Porque aí Uhum. eu ia encaixando as urgências, as coisas mais importantes, ou uma agenda temática daquela semana. Eu tenho que visitar cliente. Aham. Quero pegar 2 dias, e aí eu ia compondo a minha agenda com compromissos, mas não aquela coisa fixa, mas Uhum. aquela coisa que eu podia ir ter uma liberdade maior de ir ajustando, né. Uhum. É, você deu uma dica boa, eu gosto de aglutinar a maior parte dos compromissos até quarta e deixar a agenda de quinta e sexta um pouco mais leve para pegar o transbordo do que provavelmente eu não vou conseguir resolver até quarta e eu ainda tenho quinta e sexta para fechar, e uns slots de tempo para passar para gente que acaba aparecendo no meio da semana ali, precisa encaixar uma reunião, e eu não ter que fazer a loucura de falar: "Cara, consigo falar com você 9 horas da noite". Porra, Uhum. se eu ainda tenho a quinta-feira 4 horas da tarde, por que não passar esse horário, né? Então eu Sim, gosto de deixar sim, essa folga na agenda. sim. Acho que vale a gente tentar trazer alguns mecanismos, algumas dicas práticas assim de planejamento semanal Uhum. que tem me ajudado. Eu posso dizer assim, eu sou bem metódico, Como que eu, você faz, assim, eu tenho um direito? perfil, César, que assim, eu sou comunicador by design, vamos dizer Uhum. assim, comunicador, criativo. Se eu não criasse disciplinas, eu viveria no mundo do sonho, assim, né? Eu preciso me aterrissar. Então, talvez por ter organização, disciplina como não era a minha fortaleza natural, eu precisei desenvolver isso na força bruta, né? Quando eu empreendi pela primeira vez, eu entendi que se eu não aprendesse a me organizar, era por ali que eu ia perder o jogo. E aí realmente fui xiita em desenvolver essas coisas a ponto, cara, às vezes até em casa, assim, é engraçado que a minha esposa às vezes até estranha, porque quando você é assim para tudo, né? Eu organizo inclusive minha agenda de final de semana. E às vezes minha esposa comenta alguma coisa do tipo assim: "Poxa, a gente precisa ir, vamos dizer, é sábado", ela fala: "A gente precisa ir no shopping hoje, que eu queria comprar tal coisa que a gente precisa resolver". Eu já vou falar assim: "Tá bom, mas que horas a gente vai?". Aí já vai gerar um pequeno estresse, porque ela vai falar: "Poxa, mas tudo com você tem que ter horário?". E eu vou dizer, é que se eu souber, por exemplo, que a gente vai 3 horas da tarde, eu sei que eu consigo antes disso ir na minha academia, aí eu vou programar o almoço, como que vai ser e etc. Eu não consigo saber que eu vou ter um compromisso no dia e deixar ele flutuando na agenda, porque a minha tendência é, se a minha esposa, ela espera que eu vá com ela no shopping, eu preciso estar disponível. Então, eu vou tirar as outras coisas que eu Uhum. ia fazer, vou sentar no sofá e vou esperar a hora que ela vai me chamar para ir, né? Então, Aham. eu aprendi a funcionar muito bem com a agenda. Isso me gera um clique, assim, uma primeira dica, que é, se você quer trabalhar organizado, você precisa ajudar as pessoas ao seu redor a se organizarem também. Uhum. É como se o, o o método de organização, ele vira um método compartilhado mesmo, porque se você que é o CEO tem uma prática, sei lá, de trabalhar sem interrupção, mas o seu time ele entende que ele pode te interromper a qualquer momento e que tudo é urgente, você vai fazer um planejamento que ele vai fracassar na primeira hora. Bastou ter um primeiro cano que estourou na operação, alguém já vai te interromper. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi a cultuar também é sempre que eu tenho um gestor ali em fase de rampagem, eu ensino o meu método de organização para ele também, para que ele comece a reproduzir na rotina dele, porque senão ele vai virar um ofensor de agenda para mim. Sim. Mas não é fácil, né, a pessoa reconhecer, né, essa mudança, né. Tem gente, eu conheço várias pessoas, cara, que preferem manter No os caos. compromissos, não, os compromissos na cabeça, né. Tá maluco. Né, cara, eu não consigo. É. E aí não, é porque você fala com muita gente, você trata com muitas empresas. Não sei, eu sempre fui meio assim, né, acho que eu aprendi a usar alguns métodos desse, né. Uhum. Então, na questão do planejamento, né, então imagina, você vai fazer o planejamento inteiro da empresa, né. Cara, se você não tiver na sua rotina, né, como é que você vai acompanhar aquele planejamento, né? Então, quem são as pessoas envolvidas e as estruturas envolvidas? Quais os resultados que você tem que cobrar de cada uma dessas estruturas para saber quem que está envolvido naqueles itens do seu planejamento? Uhum. E medir efetivamente as mudanças e o que que você precisa ajustar para que aquilo continue entregando resultado. Vamos pensar que é esse framework que a gente falou, né?
Se você não tiver fazendo organizado isso, cara, você fica lembrando pela urgência, me parece, sabe? Aquele negócio que eu lembrei agora, aí eu lembrei, chama o fulano e ciclano para vir Aham. aqui na minha sala agora, aqui pra gente conversar, ou ó, tá aqui o link aqui, vamos entrar na call. Cara, eu não consigo entender Eu como que também, um planejamento pode sim. ser feito dessa forma, né? Ou É seja, um muito difícil acompanhamento, você né? ter progresso se você está sempre trabalhando ou na ideia da vez ou no problema da vez. É, Porque por progresso você presume você caminhar por um tempo numa mesma linha, né? sim. Se você ficar pendulando entre a ideia que dá vontade ou o problema que chamou a atenção, você não está caminhando em linha, você está pendulando entre problemas, né? Né, e o cliente que grita mais, e aí você começa, né? Se você atende muitos clientes, cara, o cliente que grita mais é aquele que você vai E o atender. cliente, ele já percebe, né? Eu tinha um cliente que ele falava pra mim assim, eu falava, pô, bicho, eu tinha mais liberdade com ele. Eu falava, pô, bicho, mas todo dia você me chama com alguma coisa, era na época da agência ainda, ele fala assim, ele falava pra mim assim, roda que não chia, não recebe óleo. É, Então eu falava, pô, a mentalidade, ele sabia ser um bom cliente pra ele, né? Ele sabia sim, tirar tudo que ele podia do fornecedor sim. ali, né? E você vê, né? Aí você fala, vamos pegar uma situação dessa, né? Como é que o empreendedor muda uma situação dessa? Ah, ele vai ter que criar os processos ali para que a estrutura dê conta de atender o cliente, né? Porque se ele Quem que é tem que quem fazer isso? atende tudo, ele não tem uma empresa, ele é um prestador de serviço, ele cheio de assistentes ali, né? Quem que tem que fazer isso? É o gestor. Uhum, Essa é a missão do gestor. Tem que dar clareza. Quem são os stakeholders envolvidos? É o cliente? São as estruturas internas? Quem atende? Esses fluxos têm autonomia para fazer o negócio corretamente? Eles têm autoridade para definir o que tem que ser definido? Né? É normal. uhum. Então, você faz um planejamento. O planejamento é maravilhoso. Você passou 2 dias, 3 dias com todo mundo, caro pra caramba. E aí, quando você vai executar, no gestor não se apresenta para fazer o trabalho dele, né? Uhum. Então não tem um planejamento de acompanhamento, né? Não tem uma agenda adequada, não tem rotina, não tem ritual, e aí a gestão destrói tudo que aquilo foi planejado, né? Então a gente construiu o Alice no País das Maravilhas e a gente está ali realmente vivendo um pesadelo terrível, né? Uhum. Então, isso é muito comum, infelizmente, isso é muito comum. Tem gente também que começa assim o planejamento, cara, o primeiro trimestre vai bem. Depois começam a aparecer outros problemas ou começam as mudanças. A Sim. gente está num ambiente de muita mudança. Então a prioridade que a gente fez naquele retiro de 2, 3 dias já não é tanto porque os clientes mudaram, o mercado, eu preciso me reposicionar. Só que a gente só vai planejar daqui a 12 meses, né? Uhum. A gente só vai Ah, ter o ou novo seja, aí você retiro. fez um planejamento, ele durou um mês, tomou uma burdoada, andou para uma direção, você vai ficar 11 meses andando numa direção meio que... Ou você abandona. Aham. E aí depois de um tempo você vai falar, ah, mas é lógico, a gente não fez porque mudou. Mas, cara, como é que você cria um Revisa, ritual né? para planejar melhor, Aham. né? Então, eu gosto mais de um planejamento ongoing. Eu gosto, é legal um dia parar para planejar, todo mundo dar uma revisão, acho que mais uma revisão de longo prazo, Sim. mas as rotinas têm que ser feitas, o planejamento precisa ser uma rotina constante, Uhum. precisa ser um ritual, Uhum. né? Boa, vamos tentar ajudar então founders e CEOs aí que nos escutam a se organizar melhor semanalmente. Eu vou falar assim de rituais que são presentes na minha agenda de forma semanal e tempos que eu procuro dedicar também para me organizar como eu faço isso. Uhum. Um primeiro ponto, eu acredito que é inerente do meu papel eu estar antenado no que está acontecendo no mercado. Eu separaria, existe um mercado mais macro, vamos dizer assim, eu preciso ter uma mínima noção do que está acontecendo no cenário de economia, no cenário político. Não é algo que eu vou gastar horas diárias, mas pelo menos uma vez por semana eu tenho que entender assim o que está acontecendo, né? Mundo afora, que pode ter influência no meu negócio. E existe uma outra forma de olhar para o mercado, que é o mercado mais micro, que é o mercado onde eu tô. Então, o que está acontecendo em termos de rodada, o que esse mercado está lançando de produto novo, qual que é o impacto, por exemplo, que a IA está causando no meu mercado, o que os grandes porta-vozes do meu mercado estão falando. Então, para tentar fazer um catch-up em todas essas coisas que acontecem, o que eu vejo que pessoas desorganizadas atuam? O cara, ele dá um check no noticiário de meia em meia hora. E aí, se aparece uma notícia que salta aos olhos, ele vai ler.
falando noticiário, poderia ser Instagram, poderia ser LinkedIn, né? Você sempre Desvia dá a uma... atenção. Você sempre dá um confere em algum feed que te dá um desvio de Sim. atenção. O que eu gosto de fazer? Eu recebo os boletins de notícia, eu sigo alguns, né, que eu gosto. Eu sigo algumas newsletters mais profundas, né, de temas técnicos da minha área, e sigo também alguns canais de YouTube. E eu tiro um horário da semana, normalmente de domingo, eu gosto de fazer isso. Na medida que essas notícias, essas coisas, elas vão chegando, eu gosto de marcar nos meus bookmarks, né? Eu uso um programinha, um appzinho, onde eu salvo as notícias que eu quero ler depois. Eu acumulo uns 10, 12 durante a semana e de domingo eu processo a leitura que ficou acumulada. É lógico que quando é uma coisa que tem um impacto direto na Hamper, vamos dizer assim, pô, cara, acabou um concorrente direto meu foi vendido ou comprou outra empresa. Pô, nessa hora eu paro para ler a matéria ali, eu não vou esperar uma semana para entender o que aconteceu. Mas para todas as outras, artigo técnico, vídeo de YouTube, não vai fazer muita diferença eu consumir agora ou depois. Então eu tiro um horário, normalmente no domingo ou em algum lugar no final de semana, para fazer esse processamento. Eu não vivo com aquele FOMO de querer ficar consultando o noticiário a todo momento, porque eu tenho um tempo de processamento. Hoje, com IA, isso tudo ficou muito mais fácil, porque, vamos dizer assim, pô, se eu guardar 5 vídeos de YouTube para ver no final de semana, de 20 minutos cada um, nem sempre de domingo eu vou estar afim de ficar 1 hora no domingão vendo vídeo sobre vendas B2B ali. Aí muitas vezes eu jogo em alguma IA que resume para mim, eu tenho já uns promptzinhos espertinhos para isso, basicamente assim, cara, consuma esse conteúdo, me dê o resumo da ideia central, os principais tópicos e por que isso é importante para mim agora. Então, raramente eu consumo um conteúdo denso de 15 minutos inteiro. Eu peço para uma IA resumir. E aí, se aquele conteúdo realmente me desperta, eu falo, não, preciso ler na íntegra, aí eu gasto um tempo. Mas eu separo umas 2 horas por semana para dar essa boa processada no mercado. Eu acho importante essa consulta no mercado, né? Tá com o radar ligado pelo item mudança que você falou. Eu acho que um dos sensores que vai ajudar um founder a redirecionar o negócio, a pensar que mudanças que ele precisa promover, ele tá antenado no que tá acontecendo no mercado. Até por isso que eu prefiro fazer com tempo de qualidade e não no meio do meu dia. Eu não tô com um saco, por exemplo, de ler um artigo profundo no meio da semana, quando o pau tá quebrando, tem um monte de problema para resolver, até a forma como eu vou absorver aquele conhecimento, ela é prejudicada, né? Sim. Então eu prefiro ter um bloco de tempo num final de semana, algum horário um pouco mais livre para processar. Você vê, eu gosto muito, né, assim, a minha sexta-feira, geralmente à tarde, ela é o meu momento de meu planejamento de agenda, né? E quem me pediu a agenda durante a semana, beleza, eu já fui tentando encaixar se eu tinha na próxima semana algum horário, ou eu já começo a encaixar na outra. Porque eu tenho slots já ali disponíveis, né? Esses slots disponíveis, a pessoa tem aquele negócio, eu não posso em tal horário e tal, então também não posso. Não vou ficar mudando minha agenda inteira para esse negócio, né? E aí a gente vai ajustando a agenda. Então, eu sou muito criterioso de já ter os compromissos que eu tenho, rituais, semanais, ou mensais, ou quinzenais, estão ali colocados, né? Uma outra coisa que eu me organizo, Ricardo, uma coisa diferente que eu faço na minha agenda, eu não me organizo por dia da semana. Eu não falo que eu vou ter a reunião todo dia tal, toda segunda sim, segunda não, cada 15 dias. Eu sempre separo o meu mês em primeira, segunda, terceira e quarta semana. E aí sempre sobram alguns dias, e esses dias eu uso como um pulmão mesmo, né? Mas assim, eu falo, eu vou me reunir com você a cada 2 semanas, então é a primeira segunda-feira e a terceira segunda-feira, horário tal, ou a segunda e a quarta. E aí eu tento fazer dessa forma e tentar deixar espaços, né, para de manhã são compromissos mais corriqueiros, tal, e à tarde é para eu encaixar outros compromissos. E aí eu vou encaixando necessidades específicas. Como eu não tenho hoje tanta atividade operacional, eu estou muito mais em conselhos, estou muito mais nos investimentos, isso me facilita, mas a minha agenda precisa ser muito disponível. Então eu tenho bastante esse trabalho de agenda, mas está lá fixo. Então, eu só posso de manhã. Eu falo, cara, de manhã eu não posso. De manhã não tem jeito.
né? Eu tento usar a minha sexta-feira, né? A única sexta-feira que eu tenho bucada é a Que a sexta-feira gente que a gente grava. grava o Startups and Downs. Uhum, As outras eu tento deixar livre, porque ali é um pulmão. uhum. Eu tento, na sexta-feira, final do dia, tá com a minha agenda das 2 próximas semanas já mais planejada. A da próxima semana fechou. A da outra semana ainda tem alguns slots abertos para a gente colocar algumas coisas, né? Então, Uhum. ou seja, o planejamento, eu me planejar, é o que me dá tranquilidade para no sábado e domingo eu desligar. Aham. Então, para mim, outra coisa que eu faço muito no meu planejamento é eu zero minha caixa postal na sexta-feira. Absolutamente. Eu Não é, zero não é zero todo todo dia. dia. É, Eu eu zero zero. todo dia. E isso é E para o WhatsApp WhatsApp também. e Isso. e-mail. Eu zero, cara. Não tem esse negócio de ficar ali. Então, o que que eu faço muito? Eu uso no meu Gmail, eu uso o adiar. Uhum, Então tem aquele negócio, cara. Então, por exemplo, eu recebo muita newsletter. Não dá para ler uhum. tudo. Então, ela já tá lá, cara. Ela já entra automatizada Num com o meu filtro. flag de leitura. Isso, eu tenho isso também. Um filtro já Já que tem o não flag cai, de não leitura. cai no inbox, cai na pasta. Já vai pro flag de leitura, e aí eu sei que na sexta-feira eu vou ter um momento para eu Ótimo. ler as minhas mensagens Uhum. ali, olhar as leituras, aquelas que não deu estão lá anotadas como não lidas, Sim. e depois eu vou ler. Eu aproveito quando eu estou de repente dirigindo, coloquei um aplicativo que lê meus e-mails, Uhum. então estou dirigindo, vou ter lá meia hora, 1 hora de uma viagem, de repente que eu vou fazer, cara, estou sozinho no carro. Quando eu tô com alguém não dá, mas quando eu tô sozinho, lê para mim as mensagens não lidas da caixa tal. Ele já me lê, eu já vou prestando atenção. Então, cara, eu vou criando mecanismos, né, para ir classificando, e aí eu falo o seguinte, cara, tá tudo organizado. Sim. Eu sei que eu adiei e segunda-feira, 8 horas da manhã, aquele e-mail vai ressuscitar. Aham. Ou ele vai ressuscitar na quarta-feira, que na quarta-feira eu tenho uma reunião. E aí eu tenho um outro conceito que eu uso para o meu planejamento. Eu sou um procrastinador convicto. Ok. Eu procrastino as coisas mesmo, assim. E eu procrastino de propósito. Ou seja, então você fala assim para mim: ah, César, a gente vai ter um evento terça-feira e a gente precisa fazer uma apresentação para o evento tal. Cara, eu não gosto e eu acho improdutivo eu preparar uma semana antes. Sim. Né? Existe o risco de chegar em cima, acontecer algum imprevisto? Existe. Mas quem é responsável você nunca vai chegar num evento sem estar com a sua Sim. apresentação feita. Mas, cara, eu deixo mais para perto mesmo. Por quê? Eu já tive a experiência de fazer longe, e aí E o evento antes. caiu. Não, ou o evento chega, eu tenho que reler aquele negócio, que eu Sim. já fiz porque A eu janela de esqueci. contexto fechou já. Então, cara, eu prefiro jogar na minha agenda Eu falando, prefiro olha, assim também. eu tenho terça-feira o evento inteiro. Na segunda-feira à tarde eu bloqueei 3 horas só para isso. E tá na minha agenda e acabou. E eu não vou mudar nada da minha agenda por conta daquilo. Então, eu procrastinei. Aí que eu faço, todos os e-mails que me passaram sobre aquilo, ou conteúdos, eles estão todos adiados. Na segunda-feira, 3 horas da tarde, eles ressuscitam na minha caixa. E aí eles vêm para minha caixa, eu abro, trabalho em cima daquilo, acabei, vão de novo para o arquivo e eu estou com a apresentação preparada. Então, tem que usar as tecnologias ao meu favor. Uhum. Né? Quando as pessoas me interrompem, né, no meu WhatsApp tem lá uma mensagem, é urgente, me liga. Uhum. Não vou ficar atendendo mensagem no WhatsApp, não consigo atender. Senão eu vou ficar o dia inteiro no WhatsApp. Sim. Eu mudo de profissão, não vou mais ser conselheiro de empresa e investidor, vou virar atendente de suporte técnico, porque aí eu estou à disposição de todo mundo, não posso estar. Uhum. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, se organizar. Então, são pequenas técnicas que a gente Uhum. vai fazendo para se planejar, né? Sim. O que você gosta de fazer na sexta, eu já gosto mais de fazer no domingo. No domingo. Eu chego de sexta-feira na estafa, assim, cara. É. Dá umas 5 horas da tarde, eu não quero olhar mais nada, assim. Eu prefiro dar um... Não, cara, eu fico na sexta-feira até 7:30 da noite para organizar. Pra fechar. Porque eu quero sábado de manhã, eu gosto de fazer as minhas coisas, assim, minhas contas. Eu gosto de brincar nas minhas coisas. Uhum. Domingo, cara. É Domingo pra mim descansar. o cérebro tá morto. Eu tô assim, cara, curtindo, tô de boa, não quero fazer nada, né? Uhum. Eu já tive esse negócio, né, daquela tensão do domingo à noite, né, que você já tá chegando a segunda-feira e você já tá esquentando os motores, né? Uhum. Ah, meu motor só esquenta na segunda de manhã. Ótimo, sim. Mas eu gosto, cara, porque assim, no domingo eu já descansei bem do final de semana e eu consigo ter uma janela de tempo que a casa tá mais silenciosa, tá?
eu tiro umas 2 horas ali para processar esse inbox de leitura que você falou. Eu tenho um boardzinho, e aí fica uma outra dica. Você pode fazer isso numa planilha, eu faço no Notion. Eu tenho, assim, todos os projetos ativos que são importantes, eu tenho o nome dele, como eu uso no Notion, ele vira um wikizinho, né? Ou seja, eu abro ele tem todo o contexto lá dentro, e eu deixo um campo de data último follow-up que eu fiz no assunto e um campo de data próximo follow-up. E aí eu garanto que para todos os assuntos que são importantes que eu estou envolvido, eu tenho o registro do último follow-up que eu fiz e já uma data para ele acontecer. Então, todo domingo, além de ler a leitura de mercado, eu olho esse meu board, é um radar pessoal meu, ele não é um board que está compartilhado com a minha gestão. Pode ter, inclusive, projetos que estão delegados para outras pessoas, mas que são coisas... Sabe aquele tipo de coisa, cara, que te acorda de madrugada? Sim. Te chamando? Aquele tipo de coisa que você tá no meio de uma reunião, você lembra que fala, puta, cara, eu precisava fazer... Esse meu board, ele centraliza isso tudo. E Sim. aí, eu garanti que no mínimo uma vez por semana eu faço um follow-up completo. Eu passo item a item, registro o que ele andou naquela semana, ponho o último follow-up e já falo, cara, isso daqui eu só vou conseguir olhar quarta que vem. Já ponho no próximo follow-up a data de quarta que vem e aquilo sai da minha cabeça, porque daqui até quarta não adianta eu pensar naquilo. Eu já tentei usar, por exemplo, já tentei implantar para mim o Trello. Uhum. Cara, não rolou para mim. Porque eu já há muitos anos, eu tenho na minha área, tanto do Google Drive quanto no meu computador, né, que eu acesso pelo Google Drive, eu tenho um arquivo chamado To-Do. Uhum. É um Notepad, é um TXT. Quanto mais simples, melhor. E, cara, é ele que tá tudo que eu lembro, é no celular, ele tá aberto aqui, eu anoto. Tá no computador, eu anoto. E aí depois eu pego aquilo lá e processo. E aí aquilo vira um compromisso na agenda, tal, não sei o quê. E aí, mas é esse arquivozinho que existe, eu acho o meu arquivo mais antigo, deve ter uns 20 anos esse arquivo. Legal. Mas é o meu arquivo To-Do que eu faço. Então, tem muita gente que fala, mas qual é a melhor ferramenta? Cara, uma folha de Aquela papel. que você se adapta, Né? Antigamente, quando eu não fazia, sabe como que eu anotava? Na minha palma da mão. Aí tinha que torcer só para não suar, senão Mas eu tava numa reunião e lembrei de alguma coisa, eu tava com a caneta e eu anotava na palma da mão. Depois o que eu lembro, eu tava meio borrado, eu não lembrava nem o que era aquele negócio, mas era algum mecanismo de anotar para não ficar na minha cabeça, porque eu perdia o meu sono lembrando de coisas. De preferência online, porque teve uma época que eu anotava num caderninho que ficava na minha mesa, e quando eu tava em casa eu queria lembrar o que era. Cara, já teve vez eu quase pegar o carro e ir pro escritório para pegar meu caderno de anotação. Hoje, com tudo online, é muito mais fácil. Cara, uma outra coisa que eu gosto, eu acho que de todas, essa para mim é a que mais agrega, cara. Talvez ela seja mais simples e a que mais agrega. Toda semana eu traço 2 ou 3 objetivos da semana. Uhum. E aí, cara, para mim vai ser assim, o mundo pode acabar, vai acontecer um monte de imprevisto na semana. Se eu andei com aqueles 3 itens que eu determinei como os mais importantes da semana, eu vou estar bem. Eu acho que quando o founder, o CEO, perde esse referencial, ele fica com aquele sentimento ruim de assim, cara, essa semana eu trabalhei que nem um cão, eu prestei socorro para todo mundo, mas eu não fiz as coisas que eu precisava fazer. Sim. Então, para eu evitar que isso aconteça, para mim, esses itens, eles são imperativos na minha agenda. Cara, aconteça o que acontecer, eu preciso andar com esses 3. Sim. Normalmente são aquelas coisas que a gente tem medo de esquecer. É coisa que envolve investidor, é coisa que tá apalavrada. É o negócio que você falou, tem um evento na quinta, e se na quarta eu não fizer a apresentação, eu vou na quinta, eu vou passar vergonha, vou chegar num evento sem ter o que apresentar. Então essas coisas eu coloco como objetivo da semana. O sentimento que você diz que tem, que é bom de processar tudo e já organizar a próxima semana, para mim, a definição de boa sexta-feira é eu fazer um follow-up nesses 3 itens e falar assim, cara, eu não sei se eu fiz tudo o que eu precisava fazer na minha semana. Agora, esses 3 itens que para mim eram críticos, esse eu garanti que eu fiz. Legal. Eu tinha também, hoje eu não tô, já faz um tempo na execução na linha de frente, né? Então, hoje eu apoio mais os empreendedores e tento ajudá-los a ter essas rotinas, né? Mas eu não puxo nada para que eu faça. Né? Sim. Então, a questão, o meu objetivo em si é atender muito mais as demandas que as empresas têm e ajudá-los a fazer, porque eu não puxo para mim. Sim. Então, é diferente um pouco a minha rotina. Mas sabe que né? às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, se a Hamper tiver numa captação
por mais que você não é o agente responsável, isso é uma coisa que naquela semana vai te tomar o seu cognitivo. Sim. Então você pode colocar como objetivo da semana, você não vai executar nada, mas você vai colocar, cara, captação Hamper, porque você tá acompanhando aquilo, você sabe que a qualquer momento o Ricardo pode te chamar, alguma coisa assim. O que eu faço, eu tenho para todas as empresas que eu apoio, que eu investi e tudo, eu tenho uma lista de quais são as atividades importantes que precisam ser realizadas. Eu não defino o tempo, eu defino o resultado. Então eu não me cobro no tempo, que eu preciso resolver essa semana ou aquela. Eu posso até falar, esta semana eu preciso finalizar isso daqui. Né? E aí eu puxo algumas delas, porque tem coisas que são até ongoing. Não tem uma finalização, é uma evolução constante que eu tenho que ajudar o empreendedor a fazer e tudo mais, né? Mas eu tenho Mas essa é outra coisa que a gente tá falando muito aqui, é tudo anotado. Sim. Né? Tudo anotado, né? E aí entra um pouco da nossa amiga IA, né? Pô, cara, como facilitou ter as coisas anotadas, né? Eu tenho buscado trabalhar para cada empresa, ter uma área no Notebook LM, com todo o Todo o repositório contexto do dele contexto ali, por muito empresa, bom. né? Então eu estou usando o Tic-Tac lá para poder fazer a transcrição, jogo as transcrições das reuniões, eu gravo os áudios, aí eu passo no Sembly, ele me gera o texto, eu gravo lá, eu estou tentando buscar, estou finalizando de buscar meus e-mails estarem lá, minhas mensagens do WhatsApp estarem lá, então, cara, isso tudo, aí ele me dá muito mais contexto, ele me fala, então... eu já tenho 2 empresas que estão muito bem formatadas. Uma é a própria Hamper. E aí eu consigo falar assim, cara, quando eu for conversar com o Ricardo, eu pergunto, cara, me dá um resumo das últimas 2, 3 conversas, como que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. E, cara, ele já faz um razoado muito bom para mim, me ajuda. Né? Então não tem mais uma necessidade de anotar determinadas coisas ou perder coisas que muitas vezes numa conversa eu perdia, né? Então eu tô aqui com você, não gravei, você me falou de uma empresa, de um software, de alguma coisa bacana, eu perdia. Hoje eu já não perco. Tem aquele negócio que eu tava numa reunião e alguém falou, poxa, seria muito legal falar com o Ricardo. E se fica na minha cabeça, fala, cara, Quem quem que falou? foi a pessoa? Hoje a IA me ajuda nesse tipo de coisa, né? E não é que eu tô ficando esquecido, É não, como é que é se muita você informação. tivesse, você deixa no seu cérebro que é memória RAM e deixa na IA um HD pra você só consultar quando precisar, né? Mas ela me ajuda assim, me dá uma relembrada aqui que é a última reunião, o que aconteceu, quais são os pontos principais para a gente lidar, entendeu? Antigamente eu tinha que abrir um arquivo, ler a ata inteira para me organizar, tá? Hoje ela me faz um resumo, me lê aquele resumo, eu boto lá no ChatGPT, se eu quero no ChatGPT, ou no próprio o Notebook LM, você manda fazer um podcast. Sim. Fala, faz ali eu tô indo para uma reunião, me faz um resumo de 5 minutos sobre o que a gente tratou na última reunião, quais foram os principais pontos e o que ficou pra gente retomar na próxima reunião. Cara, ele me faz um áudio de 5 minutos que é maravilhoso, dá para entender bem. Então você começa a usar a ferramenta em prol do seu trabalho, né? Uma coisa que eu tenho usado bastante também é concatenar as minhas ideias e pedir para ele construir um áudio, que aí eu encaminho este áudio para as pessoas. Então eu tenho uma ideia e eu quero ajudar um empreendedor em alguma coisa, eu falo para ele, cara, ó, preparei um áudio aqui, dá uma lida. Mas eu tenho tentado evitar, mesmo sendo áudio, mandar para o WhatsApp. Eu vou no meu e-mail e falo, cara, eu tenho tentado perguntar isso para os empreendedores, qual é o melhor horário para você receber um e-mail? Porque daí eu escrevo, na hora que eu lembrei, processei, falo lá, adiar o envio, agenda o envio, vai enviar segunda-feira, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, eu sei que ele vai ouvir, pronto, ele processa e vai estar melhor. Né? Porque eu sei que se eu interromper ele a qualquer momento, vai ser pior. Então eu tento concentrar ou no comecinho do dia, ou no final do dia. Né? Geralmente eu tento concentrar nesses dois. Mas o WhatsApp hoje é o crime, né? O WhatsApp realmente é o maior ofensor, talvez. O WhatsApp é terrível, né? Principalmente quando as pessoas acham que tem que responder rápido. Poxa, pode falar? Pode falar, depois de 2 horas eu respondo. Mas você vê que assim, cara, tem várias formas. Eu realmente, assim, tomo muito cuidado para isso não ofender a minha agenda. Então, esse negócio assim, pode falar? Eu vou responder assim, posso falar do quê? Qual é o assunto? Aquele negócio assim, oi, Henrique, tem 5 minutos? Porra, se eu atender todo mundo que me falar, oi, tem uns 5 minutos, eu não trabalho.
Então, normalmente eu devolvo assim, cara, qual que é a pauta? O que que você precisa falar comigo? Às vezes, só de mandar mensagem, a pessoa ela já vê que ela não precisa mais dos 5 minutos Sim. pessoalmente. E outra, se ela me adianta qual que é a pauta, eu já defino se eu quero dar 5 minutos agora, se eu quero dar 5 minutos amanhã, ou se eu nem quero dar 5 minutos para aquele assunto, porque às vezes já dá para resolver por ali. Então, eu acho que também o WhatsApp ele só vira um ofensor para a gente se a gente se permite. Porque se a gente vai disciplinando as pessoas que mais se comunicam com a gente de como que a gente funciona com o WhatsApp, ele deixa de ser um ofensor, né? Sim, sim, Eu sim. queria trazer uma última dica bem prática e até curioso, tá bem marcado na minha memória, porque ontem eu ajudei um empreendedor amigo que queria ver meu método de organização e tal. E eu mostrei para ele que eu tenho meu to-do list, eu organizo meu to-do list por dia da semana. Então, eu tenho segunda, tudo que eu vou fazer na segunda, terça, papapá. Que me facilita que toda semana eu duplico, porque metade das minhas atividades são recorrentes. Eu não deixo em to-do só o que eu vou executar. Às vezes eu preciso lembrar assim, lembrar o César de tal coisa. Na quarta-feira eu preciso lembrar o César de tal coisa. Então Eu eu também. ponho lá no to-do também. Alguém me pede assim, "Ô, precisamos sair para jantar com as mulheres, né?" Isso vai pra agenda e fala: "Ó, sexta-feira à noite me lembra de eu ligar pro fulano para combinar o jantar." Ótimo, Eu faço assim também. ótimo. Eu faço esse to-do list, cara, de segunda a sexta, cara, tudo que eu vou fazer. E depois eu vou garantir que esses to-dos, eles estão alocados na minha agenda com o devido tempo. Aonde o empreendedor bugou, ele falou assim, mas você tem o to-do e a agenda, não é redundante? Eu falei assim, cara, imagina que loucura se você programar um monte de coisa na sua agenda e aí você tem um to-do list paralelo, pirata, o que que vai acontecer? Você vai trabalhar no que estava na sua agenda, o dia vai acabar, você vai olhar para o to-do list e vai falar, porra, eu não movi nada do to-do list. Sim. Então, assim, concatenar essas duas coisas, com inclusive a questão do objetivo semanal que eu tinha falado antes, garante que quando eu olho, assim, qual que é o orçamento mais precioso que eu tenho? É o meu tempo. É Total. ali que eu É a consigo única coisa que ele não cria, né. e eu não consigo Ele é criar uma novo. Eu limitante, consigo limitado. liberar, eu É, consigo liberar. E aí que eu acho que entra a importância. Quando eu olho para os objetivos da semana, os projetos prioritários que eu falei que normalmente eu estou envolvido, e aí eu tenho uma boa noção de quanto tempo eu vou precisar alocar na minha semana para fazer aquelas coisas andarem devidamente. O que que acontece normalmente? Eu olho no domingo, a minha semana ela já está inteira bucada, porque foram me mandando invite, eu fui aceitando. Às vezes, compromisso que eu aceitei há um mês atrás chegou a data dele naquela semana. Se a minha agenda ela tá lotada com coisas que não correspondem ao meu objetivo, eu saio desmarcando, porque daí eu preciso liberar tempo para sim. encaixar o que é prioridade. Então hoje, cara, eu não tenho mais problema nenhum em remarcar compromisso do tipo assim, pô, um founder. Pô, Rick, cara, queria trocar uma ideia com você. Tô vendo o que você tá fazendo no LinkedIn lá, me mostra como que você faz. Cara, se o cara é próximo de mim, eu vou topar um papo com ele. Mas se chegar na data e eu tiver um problema urgente para resolver da operação, não tenho problema nenhum em falar com ele, bro, não vai dar para ser terça, É pode isso ser aí, quarta eu da sou assim semana que também. vem. Porque uma coisa que é fundamental é o founder garantir quando ele olha, seja na sexta, na segunda, no domingo, quando é que ele se organiza, ele olhar para a semana seguinte, ali a semana que está planejada, e ele garantir que os compromissos que ele tem ali correspondem ao que é o objetivo de negócio que ele precisa fazer andar. É isso aí. Para mim é tão simples assim. Senão seria como você ter o seu orçamento mais precioso, que é o seu tempo, sendo alocado nas coisas erradas. E as coisas que precisam receber aquela atenção estão abandonadas, estão morrendo por inanição. É. E aí é que é o ponto, né, a gente planeja pra gente economizar o que há de mais precioso e que não se cria nada novo nisso, que é o Que é o tempo. tempo. Então, o gestor que não é dono da sua agenda, ele tem dificuldade, que não planeja, então você não pode ser dono da sua agenda se você não planejar, Aham. né. Então quem não consegue fazer isso tem problemas de gestão, Uhum. tem problemas de gestão, porque a gente é toda hora puxado para fora da nossa agenda ou para tumultuarem a nossa agenda, Sim. né. E quem não usa, e eu conheço pessoas que realmente não usam agenda, né, então, Aí cara, também não dorme à noite, né? é, Porque confia muito na tá cabeça, maluco. não tem condição, né, eu acho isso realmente muito ruim, né. Uhum. Bora para os ups and downs? Vamos lá, cara, acho que meu up
é bem claro na questão de saber usar ferramentas, Uhum. né? Quem não usar nenhum tipo de ferramenta, pode ser a ferramenta, não precisa ser a ferramenta Pode ser da um NASA, caderninho. pode ser um Pode ser um caderninho, Tilibra a ferramenta, pode né? ser um caderninho, mas usa uma só, né? Uhum. Você sabe onde você vai capturar as informações para depois você processar e colocar em um lugar só, em um repositório. Você tem um lugar ali que está. Então, eu acho que essa prática é uma prática, pô, extremamente positiva, né? Quando você pergunta pro cara e ele não sabe responder isso, você, ixi, já fico Sim, preocupado lá que provavelmente ele vai esquecer alguma coisa que eu falar para ele, né? total. Cara, para mim um up é dedicar um tempo semanal na agenda para o planejamento da semana. Aí, no seu caso, você falou, você funciona melhor de sexta, eu funciono melhor no domingo. Às vezes no domingo eu quero sim, cara, ficar à toa e aí eu deixo para segunda-feira de manhã. A minha segunda-feira tende a ser mais atropelada daí, porque eu ainda Sim. vou ter que fazer o planejamento, mas tudo bem, às vezes acontece. Mas tem que ter, cara, um horário É, semanal e é religioso, porque senão a gente só executa. sim. E se a gente fica só executando, a gente fica correndo atrás do rabo sem perceber, a gente já é um imã de ansiedade per se, né? Se a gente não criar os mecanismos de defesa contra a nossa própria ansiedade, a gente vai viver atropelado na nossa própria agenda. Então, cara, custa nada tirar uma horinha ali por semana, oportunidade que você tem de subir um pouco o drone assim e ver tudo que está acontecendo ao teu redor, né? Como que estão os projetos, como que eu tenho de prioridade, minha agenda, os objetivos da semana, programa isso na linha do tempo, cara, e depois entrou a segunda-feira, é só você garantir que você executa aquilo que você se comprometeu consigo mesmo. Sim. O down, para mim, cara, é a hiperdisponibilidade, Uhum, né? Eu vejo CEOs e tal, e ele fala, não, cara, eu tô aqui para atender todo mundo, cara. E aí ele é o cara que tá toda hora interrompendo, sendo interrompido ou interrompendo, uhum. né? Então, eu acho que o CEO não precisa ser hiperdisponível, né? Ele precisa talvez ter slots para isso, mas ele precisa ter a rotina dele e as pessoas precisam saber e respeitar essa rotina, Uhum. né? Então, até porque, e aí é o outro ponto que eu falei muito no episódio, né? O CEO geralmente é o que tem mais força na empresa, né? Quando ele fala alguma coisa, todo mundo para atender Uhum. o cara. Se ele faz uso disso a todo momento, Sim. ele é o causador de distúrbio de tempo na agenda de todo Ah, mundo, a né? combinação ideal é força e direção. Se ele vai colocando força na direção que já foi apontada, ótimo, a empresa progride. O problema é quando ele fica mudando de direção toda hora e botando a força que ele tem como CEO. Aí a empresa não progride numa linha, É né? isso Ela aí, fica tentando várias coisas, mas nunca evoluindo em nada, é né? isso aí. Boa. Eu ia falar que o Down é o CEO, o founder ficar à deriva, mas ia ficar muito parecido com o seu. Eu vou puxar um down que para mim é muito forte. Eu já errei muito nesse caminho, que é lotar a agenda de compromissos de gestão e entender que estar ocupado é sinônimo de ser produtivo, cara. Eu tive uma época que eu tive essa mania, assim, eu botei o one-on-one com todos os meus liderados diretos, um follow-up em cada área uma vez por semana, e aí eu já começava todos os dias com umas 6 horas do dia já alocado. E aí me sobrava que 2, 3 horas para eu render para qualquer outra coisa. Ficava enfiado em um monte de compromisso que às vezes acontecia porque já estava na agenda, não tinha uma hora de conversa ali. Uhum. E eu dei uma mudada muito boa e eu tenho trabalhado com um conceito, eu não me lembro onde eu encontrei, nem sei o quão popular é, que é o de office hours. Uhum. Eu tenho 1 hora por dia fixa na minha agenda. Existe um Calendly, que é um link público dentro da Hamper, que a galera mais próxima e não está aberta para todo o time, mas a galera mais próxima tem esse link. Então, no lugar de ter um monte de one-on-one já marcado, eu tenho um slot de 1 hora, que daí, pô, se a Verônica, que cuida do marketing, precisar falar comigo, ela vai lá naquele Calendly, vê quando é o próximo office hour que eu tenho disponível, marca comigo, Legal. e aí a malandragem é que eu deixo slots de 15 minutos. Porque se você deixar o slot de 1 hora, a pessoa vai te consumir 1 hora. Mas se Sim, você deixar um de 15 minutos, ela faz o assunto caber em 15 minutos. E aí você sim, vai, pouco a pouco, se devolvendo o seu tempo para você sim. produzir. Eu lembrei de uma prática aqui, cara, eu vou puxar, que é um outro Claro. up, tá? Eu acho que é Uhum. uma prática legal. Eu tenho cada vez mais pedido para as pessoas, grava o que você precisa e me manda. Aí só de ela organizar o pensamento dela Grava, já. grava e me manda. E aí eu falei, a gente vai trabalhar de forma assíncrona. Quando eu tiver tempo, eu te respondo. Você precisa agora? Se não precisa, grava.
Uhum, Então, essa é uma prática muito legal, né? uhum. Porque a pessoa grava, quando você puder, você processa, você responde num momento adequado, e aí vocês têm uma comunicação efetiva que, cara, não tem urgência, mas é uma Uhum. coisa que talvez não dê para esperar a minha cadência, que vai ser daqui a 15 Hã. dias. Vou dar aproveitar aí que a gente quebrou a regra do programa, dar uma última dica para todo mundo que te pedir um tempo na agenda, pede para a pessoa adiantar o assunto. Uhum. É, Porque, cara, você vai conseguir reverter 80% de coisas que virariam uma reunião, você vai conseguir resolver no assíncrono. E não é má vontade, porque a não ser que a pessoa seja muito carente, o que ela quer não é uma hora com você, o que ela quer é o problema dela resolvido. Pô, se você conseguir resolver ali numa troca de mensagem, por que não? é isso Você aí. salvou uma hora de 2 pessoas. Quanto dinheiro da empresa não dá para salvar fazendo É isso isso, aí, né? é isso aí. Muito bom, cara. Fechou. Vamos lá que eu tenho que Tem organizar que minha agenda da organizar. semana Hoje é que vem ainda. sexta, 6 horas da tarde, você tem que organizar a sua agenda. Eu já vou tomar uma cervejinha. Valeu, meu. Um Valeu, abraço. abraço.